Bom, Luana, a tua chegada aqui em Penalva está aí num recorte temporal relativamente curto, né? Você chegou em 2018 e já, assim, já chegou em 2018 e já foi presidindo, ainda não de modo eleito, né? Porque me parece que era uma junta ainda, né? Já assumiu a presidência de uma das instituições representativas de trabalhadores mais importantes de Penalva, que é a Colônia de Pescadores. Não demorou muito tempo, você já ganhou um título de cidadã penalvense pelo relevante trabalho que você já, nesse curto período, já desenvolvia, né? Depois se elegeu para vereadora em 2020, a mais votada, como eu disse antes. E aí então, o povo de Penalva, grande parte das pessoas já te conhece. A marca antes era Luana, depois passou a se chamar Luana da Colônia. Então essa marca Luana da Colônia, ela é bastante popular em Penalva. Mas para quem ainda não te conhece, né? Quem ainda não conhece Luana, o que mais que essas pessoas... Quem já te conhece, para quem não te conhece, né? Quem é Luana da Colônia? E para quem já te conhece, o que mais essa pessoa precisa saber sobre Luana da Colônia? Professor Gonçalo, para os que já conhecem, Luana da Colônia é o cotidiano, a vivência, desde uma visita no café da manhã, a um jantar na sua residência, a convite do próprio para eu ir. E isso não se estende somente à sede, e sim também à zona rural, e até mesmo a municípios vizinhos da gente. Então criou-se um elo de amizade fora da colônia. Mas O pessoal convida para muito café da manhã, para almoço. Bastante. É por isso que antes de você chegar aqui, James era bem magrinho. E aí eu comecei a ver o James ganhar um pouquinho mais entendeu? Eu acho que é esse negócio aí, esse café da manhã, esses almoços aí. Eu acho que não se estende só a James, também a própria Luana da Colônia. O povo está engordando. Para os que ainda não conhecem Luana da Colônia, eu convido a visitar a minha residência, a conhecer um pouco do meu dia a dia, a ir na Colônia dos Pescadores, vivenciar, nem que seja uma manhã, uma hora, uma visita, tomar um cafezinho lá, que tem um cafezinho, tem uma bolachinha, e participar e ver como é que é o dia a dia. Porque eu senti uma carência assim que eu cheguei em Penalva. Mas uma carência que era do básico, do afeto. A carência da mão. Bom dia, como é que vai você? Como é que está a sua esposa? Uma pergunta básica, mas que ela tinha um significado muito grande para quem estava ouvindo ela. Nem sempre é trabalho e nem sempre é um problema. Às vezes é a busca de uma companhia. E Luana da Colônia sempre se estendeu a essa companhia, desde ao pescador artesanal, a esposa, ao filho ou a um vizinho que mora próximo a mim. Então esse nome se deu justamente por essa mistura de pessoas, de sentimentos e de trabalho. Você tocou em um ponto, desculpa interromper, você tocou em um ponto interessante que é muito próprio da penalvensidade ou da brasilidade mesmo, né? O brasileiro ele é muito emotivo e as relações de amizade, elas atravessam essa questão política também, né? Então, a gente não separa em Penalva as relações de amizade da relação política, porque teu eleitor também é teu amigo e é tudo misturado, é o cara que quer um carinho, que quer um abraço, que está vivendo um problema e ele quer a presença da pessoa amiga, no caso, se for uma pessoa política também, é tudo misturado, é tudo muito junto, né? Não dá para, às vezes, separar o amigo do eleitor, né? Essa coisa. Então, talvez você não tenha tido tanta dificuldade, porque o penalvense, ele é também muito afetivo, as relações são muito de abraço também. E aí eu queria te perguntar se lá
né, no sertão maranhense, lá para as bandas de São Domingos do Azeitão, se também é assim, se não tem diferença para cá. Professor Gonçalo, eu, desde a minha infância, primeiro, fui uma criança feliz, sou filha de pai e mãe, trabalhador rural, pai falecido, mãe viva, mas que eu aprendi desde pequena. Minha mãe costumava fazer o café da manhã e ela abria as portas e via o pessoal da zona rural. Vinha gente, que a gente chamava montado, de burro, de jumento, de cavalo, de todas as formas. E lá era um ponto de parada. Então, o café da manhã que ela servia para os filhos, para a família, ela já fazia a mais, esperando aquelas pessoas que vinham do interior, às vezes parentes, amigos, e aí todo mundo era compadre. Meu compadre, vamos desafiar aí, tomar um cafezinho aqui em casa. E eu cresci vendo aquele movimento de gente, calor humano. O povo afetuoso, acolhedor. Então, lá no sertão não é diferente de Penalva, mas Penalva tem uma diferença a mais. É uma cidade mais acalorada, a mais, como é que eu posso dizer, mais sentimental. Mais sentimental e mais forte. Forte, quando eu digo de forte, de expressar o sentimento de amizade por alguém. Eles são mais... De amor e ódio. Amor e ódio. Se zangar. Ciúme também. De ciúmes. Mas o penalvense em si, ele é bem mais forte na transmitir o seu sentimento. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas talvez por isso a política se polariza muito aqui. Porque é isto ou aquilo, né? Quer dizer, nessa coisa do é isto ou aquilo, a gente acaba chegando a uma polarização, né? Mas continue. Eu saí de São Domingos do Azeitão, eu tinha 17 anos de idade. Parti para São Luís para estudar, fazer o ensino médio. Na minha cidade não tinha um estudo de qualidade, ou melhorzinho que seja. Então, minha mãe optou para estudar em São Luís, que nós já tínhamos irmãs lá. Nós somos de família, daquela que a irmã mais velha vai para a capital, estuda, consegue uma casinha, mesmo simples e humilde, e vai levando os outros irmãos em busca do conhecimento. Quem fez primeiro foi Marisa. Marisa é a mais velha. É a mais velha. E Eva? Eva foi depois. Né? Eva foi para a casa do meu tio, que foi quem criou ela desde pequena. A professora Eva, que é gestora da URI São Luís. Também, vereadora hoje. Vereadora, pré-candidata a vereadora em São Luís novamente. Minha amiga Eva. Grande boa. Abraço. Baixinha porreta. Nossa amiga Eva, engajada, uma militante. Porreta. E assim, nós somos 11 irmãos vivos. As filhas mulheres todas buscaram a forma do estudo. Já os homens não quiseram muito estudar. Mas meu pai sempre dizia, quem não quer estudar, quer trabalhar. Então... E na política, você e a Eva? Eu e Eva. Duas mulheres. Quer dizer, as mulheres tomaram a dianteira. Eu creio aqui costuma dizer que, nesse caso, o homem é pela franga. Quando a mulher... Quando a mulher que assume a dianteira. Mas eu pelo menos, não tenho problema nenhum com isso. Desde que o comando seja bem feito, né? Deixa a mulher organizar as coisas, né? Mas isso é que é importante, porque a mulher tem um papel muito importante. Não só na vida do lar, não só na família, mas um papel de importância no âmbito geral. Por exemplo, a minha mãe não tinha estudos. Mas era uma mulher inteligente e sábia em edificar seu lar, em orientar seus filhos, orientar amigos. Então, o conhecimento de vida, ele também serve para o conhecimento profissional e pessoal, que é a formação do ser humano. Rapaz, eu mando um abraço para Maria do Corte, da turma de Zé Sinésio. Assisti. Então as mulheres estão aí ocupando os primeiros lugares. Mas assim, deixa eu te dizer uma outra coisa. A tua mãe ainda, vocês são 11 irmãos, né? 11 irmãos. Mas ela teve mais filhos, tem alguém? Teve uma que faleceu, Maria de Jesus. Mas assim, então 12 filhos.
Então, quer dizer, 12 filhos, alguém que administrava a casa, recepcionava as pessoas, dava cafezinho. Isso deve ter sido uma referência para esse jeito com a tua mãe, porque cuidar de 12 filhos, né, e ainda recepcionar visitantes não é fácil. Mas eu queria te perguntar o seguinte: a tua mãe, a tua família não deve, assim, rica talvez não, mas não tão pobre, porque para sustentar 11 filhos e ainda oferecer cafezinho para o povo da região, tinha que ter, haja café, né? Professor Gonçalo. Café com farinha lá era café com farinha, café com batata doce cozida. Lá o povo toma muito café com batata doce. Né? Farofa de milho, de cuscuz com carne de sol, com carne de ovo. Na minha casa, praticamente todos os dias tem que ter o cuscuzinho, com a carnezinha assada frita junto, ou um ovo. Faz parte da gastronomia de lá. Mas o cuscuz tem que estar. Tem que estar lá no cardápio. Além de ser um alimento nutritivo e forte, eu que ando muito pela zona rural o dia inteiro, já estou bem segura para aguentar. Aqui, quando eu era criança, era café com farinha, porque nós não tínhamos condições de comprar pão. Comprar pão era para James, era para quem já era da nobreza penalvense, né? E aí depois, com o tempo, eu acho que aqui em Penalva, assim, basicamente o café é café com pão. Né? A mesa do café da manhã do penalvense, em geral, o penalvense médio, vamos assim dizer, é o café com pão. Alguns têm uma mesa mais recheada, já colocam ovo no pão, frutas, mas em geral é café com pão. Lá na zona rural, quando a gente ia trabalhar, ia para a roça, aí era uma coisa mais reforçada. O chamado quebra-jejum, geralmente matava um porquinho, um leitãozinho lá, e aí a gente pegava da fuçura, fazia aquela farofa, né? E essa farofa era o quebra-jejum, porque o cara ia numa jornada de trabalho pesado, então ele precisava um pouco mais. Mas então essa força vem do cuscuz, como é que é? Do cuscuz com a carne de sol. Carne de sol. Meu pai era vaqueiro, artesão. Ele fazia aquelas roupas de couro. Uhum. E ele saía, às vezes, para Caatinga, que eles iam vaqueiro pegar gado em outra cidade, passava semanas. Uhum. E eles costumavam levar nos alforjes dos animais, justamente o saquinho da farofa, que era a carne de sol, o cuscuz, que era o alimento que eles usavam durante esses dias que eles passavam fora. Por isso que passava dias fora. Passava. Às vezes ia buscar gado de uma cidade, já no Piauí, para trazer para o Maranhão. E vice-versa. E aí eram dias na Caatinga, montados, eram todos animais. Então não tinha condição e nem tinha mesmo nessa época restaurantes em beira de estrada, que não se ia para beira de estrada, ia assim por dentro do mato. Então cada um dos vaqueiros já iam preparados com seu alimento, com a sua cabacinha de água. Perfeito. Então eu trouxe muito as minhas origens. Origens, quando eu digo não pobres, mas origens humildes e que não fazem de ninguém ser menor ou inferior a qualquer outra pessoa. Ele era vaqueiro, mas ele também tinha os gados dele. Meu pai era vaqueiro de outro fazendeiro. Mas ele não tinha umas cabecinhas. Ele tinha a cabecinha dele, que ele gostava de tirar o leitinho. Porque o vaqueiro tem a sorte, né? Sim. Chama sorte. Aqui a gente chama sorte. E existia também, professor Gonçalo, aquela questão quando o gado paria uma, duas, aí o vaqueiro ganhava uma cria. É a sorte. É a sorte. Aqui em Penalva eles ainda trabalham com essa ideia de 4-1. Ou 3-1 em alguns casos, tipo, 3 vacas pariram 3 bezerros, 1 pro vaqueiro, ou 4, 3 pro dono do gado e 1 pro vaqueiro, tem muito isso. Talvez, Luana, isso explica um pouco sobre a tua mãe, né, essa gestão que ela fazia da casa. Por quê? Porque o teu pai vivia nessa luta de viajar, de ir atrás de gado, e quem efetivamente administrava a casa era a tua mãe, então tem muito a ver com o papel que a tua mãe ocupava, tem muito a ver com o estilo de vida também que o teu pai levava, né? Sim. Aí ele parou dessa vida mais de vaqueiro e foi pro artesanato. Uhum. Artesão, confeccionagem de bão de couro, sela de couro, vestuário completo. Eu gostava quando ele fazia chamava precata,
com aquela chinelinha de couro, rasteirinha mesmo sertaneja. Então, as minhas colegas, na época lá, as pessoas fazia fila, porque ele não dava conta de fazer aquelas sandalinhas, principalmente nessa época de São João. Era o tempo que ele mais ganhava dinheiro nessa época, era confeccionando o chapeuzinho de Luiz Gonzaga, que ele fazia muito bem, o chicote e as apracatinhas. Legal, pra gente brincar. Legal. Então, quando eu digo, tive uma infância feliz, graças a Deus. Tu sabe de uma coisa? Eu gosto muito de história, sou professor de história, né? E, assim, a cada tempo que passa, a divisão do trabalho vai aumentando, né? Nesse período, obviamente que nessa geração do teu pai tinha pessoas que obviamente eram vaqueiros, mas não sabiam fazer seus equipamentos, né? Mas, em geral, as pessoas que trabalhavam na zona rural, elas conheciam todo o processo da sua profissão. Então, veja bem, o cara é lavrador lá em Penal. Ele que fazia o cufo dele para ele poder apanhar arroz, para ele botar mandioca na água. Então, a grande parte do que ele usava no ofício dele, ele quem produzia, né? Aí você fala do teu pai. O teu pai, ele era vaqueiro e produzia seus próprios equipamentos, né? O gibão, o que mais? A sela. A sela. Alfoge. A calça de couro, porque eu usava muito no mato para não sofrer acidentes. A bota, tudo era confeccionado. Tudo ele fazia. Tudo ele fazia. Então, quando ele partia para o artesanato, ele deixava um pouco a vida do campo mais por conta do tempo, porque requer um trabalho, é uma obra de arte. Até hoje, lá em casa, a gente tem sela de cavalo, tem vários artefatos que ele fazia na época, inclusive os equipamentos que depois de um certo tempo ele começou a ganhar aquele cilindrozinho para moldar melhor as peças, e assim foi indo. Assim, para quem está nos ouvindo, é importante a gente fazer essa conversa, porque tem muita coisa que as pessoas não sabem, né? E aí, quando a gente vê uma pessoa chega aqui em Penalva, ela ocupa espaços de poder, ela ganha uma eleição, é a mais bem votada, as pessoas às vezes não conhecem a estrada das pessoas, e essa estrada que foi fazendo da pessoa o que ela é hoje. Então, a Luana não ocupou o espaço que ocupou à toa. Assim, tem uma longa estrada. Sim. A Luana foi forjada em um processo de luta que faz de você essa pessoa que você é hoje, né? Então, assim, barrar a Luana não é fácil, né? Não é fácil porque já nasceu montado em cavalo e desbravando o sertão maranhense, né? Aí você fala em Caatinga. Assim, o Nordeste ele tem uma vegetação tão complexa que as pessoas lá fora imaginam o Nordeste sem água, seco e tal e tal. Agora veja o contraste entre o Nordeste, que você nasceu, que é lá na região do sertão. Você falou em Caatinga, né, que é um tipo de vegetação, né, vamos dizer assim. E aí você chega aqui, nessa região pré-amazônica, cheia de rios, de água e etc, etc. É uma paisagem completamente diferente, né? Então, para quem sobreviveu na Caatinga, aqui nada de braçadas, né?